Bom dia oficialmente, pessoal. Que espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai dar sequência nas nossas aulas que a gente está tendo. Hoje a gente tem a participação do Josué, deixa eu só apresentar ele também, né? Ele e a Vivian vão estar que é a esposa dele, né? Vão estar com a gente, ajudando em algumas programações da UPA. Então, só apresentando ele semi-formalmente, assim. Depois, se ele quiser, ele pode se apresentar melhor também. Mas hoje a gente vai estar estudando a lição 4. Acredito que alguns de vocês já estejam com as revistas, né? A gente entregou na última programação que a gente teve presencial lá da UPA. E hoje é a lição 4. Alguém sabe o que a gente está estudando, só para poder ver? Alguém se lembra que livro que é, que pessoa que a gente está estudando? Ninguém lembra? Isso, show. Júlio, tá atento aí. A gente está estudando, né, os livros poéticos dessa revista, a gente vai ver os livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E nessas lições agora iniciais, a gente está estudando a história de Jó. Eu vou pedir aí para algum voluntário fazer um breve resumo do que a gente viu até aqui, né? E principalmente da última lição, que ela vai ser muito relevante para a lição de hoje também. Quem que pode resumir essa história rapidinho para a gente? Não vai valer ponto. Eu acho que a aula passada a gente viu o comecinho, né, de Jó, e como ele perdeu tudo que ele tinha, né? Mas também a gente falou bastante sobre amizade, né? E tocou no assunto de que os amigos de Jó, que eles eram amigos mesmos, mas eles não ajudaram, pelo contrário, né? Eles pioraram a situação, e a gente falou bastante sobre isso, pelo que eu me lembre. Muito bom. Isso mesmo, a gente viu, né? Lá no comecinho a gente deu um panorama geral sobre Jó, depois a gente viu o diálogo, né, entre Deus e Satanás, entendeu um pouquinho disso. E aí na última aula a gente gastou mais tempo também estudando o relacionamento de Jó com seus amigos, né? E é exatamente isso que a Júlia falou. Como às vezes a gente tem que tomar cuidado com as nossas amizades para não ser aquele tipo de amigo que, em vez de aconselhar e confortar alguém, vai colocar a pessoa no fundo do poço, com aquelas palavras que a gente vai dizer. Mas hoje, em especial, a gente vai focar o nosso estudo no capítulo 19 de Jó. E aí eu vou pedir para todo mundo abrir a Bíblia, deixar ela aberta aí, que a gente vai lendo, né? Tem um quarto amigo também, ele aparece depois, é o Eliú. E a gente vai ver hoje o capítulo 19. Daí, se vocês puderem abrir a Bíblia e deixar ela aberta aí, vai ser bacana. E eu já vou começar pedindo pro Vinícius Gropa, se você puder ler para a gente, capítulo 19, dos versículos 1 a 5. Pode ser? Pode sim, eu vou procurar aqui. Beleza. É só para esclarecer, né, que o que o Júlio comentou ali, tem um quarto amigo de Jó que ele vem depois, ele chega mais tarde, né, é o Eliú. E esse dos amigos de Jó, ele não é repreendido por Deus, né? A gente vai ver lá no desfecho do livro que Bildade, Zofar e Eliá, acho que agora eu tô confuso. Mas eles são criticados por Deus porque eles não fizeram o que era certo. E Eliú, então, parece que é o mais sensato dos amigos de Jó, né? Mas vamos lá, pode ler, Vinícius. Capítulo 19, versículo 4 e 5. 1 a 5. Tá, 1 a 5. Então Jó falou novamente: Até quando vocês vão me atormentar? Até quando vão me esmagar com suas palavras? 10 vezes já me insultaram. Deveriam se envergonhar de me tratar tão mal. Ainda que eu tivesse pecado, seria problema meu, e não de vocês. Pensam que são melhores que eu. Usam minha humilhação como prova de meu pecado. Exato, muito bom. Obrigado, Vinícius. Nesse trecho, né, a gente vê que Jó estava respondendo. A gente até comentou isso também antes.
o esquema do livro de Jó, né, que nessa parte que os amigos deles estão falando, um amigo fala uma coisa, Jó responde, aí outro fala outra coisa, Jó responde. Então vai alternando, né, os discursos. E esse capítulo 19 é uma resposta de Jó ao discurso de Bildade. E Jó aqui ele fala com sinceridade, né, expressando os seus sentimentos para os seus amigos. Ele fala, olha, eu tô cansado, basicamente. Vocês estão me atormentando, vocês só me esmagam com as palavras de vocês, me colocam para baixo, querem me culpar, colocar um pecado que eu não cometi em cima de mim. Então, ele estava se sentindo ferido, né, profundamente, por conta das palavras que aqueles amigos estavam falando. E aí já o primeiro ensinamento que a gente tem, né? Jó, ele começa esse discurso rejeitando as acusações que ele recebeu sem motivo. E aí, de novo, o ensinamento da aula passada, ele começa na aula de hoje também, né? A gente precisa tomar um cuidado muito grande com as palavras que a gente diz, porque às vezes a gente nem pensa que o nosso jeito de ser está ferindo alguém, está machucando alguém, está fazendo com que a pessoa se sinta mal. Então, a gente sabe, né, no contexto de hoje a gente escuta isso como sendo bullying, por exemplo, né? Uma das possíveis formas de causar mal às pessoas com que a gente fala é o bullying. Está muito presente até na vida dos adolescentes como um todo, né? E a gente precisa tomar cuidado para que não sejamos nós aqueles que fazem isso, que cometem esse pecado de fazer mal às pessoas com as nossas palavras. E vendo o livro de Tiago também, né, a gente vai ver que a língua, ela é um órgão que ela pode abençoar, mas ela também pode amaldiçoar. E lá fala que ela tem um poder como se fosse uma pequena fagulha, mesmo sendo um órgão tão pequeno no corpo. Ela é como uma fagulha que consegue botar fogo numa floresta inteira. Então, a gente precisa tomar esse cuidado de não deixar que aquilo que a gente fala machuque as pessoas. E o interessante também, né, é que Jó, ele fala isso com sinceridade, ele não é falso, ele não tenta expor alguma coisa que ele não é, ele fala com sinceridade. E aí tem um versículo que até na NVT pode parecer meio polêmico, né, o versículo 4. Ele fala, ainda que eu tivesse pecado, seria problema meu e não de vocês. Na revista atualizada, então, não sei se eu travei, espero que não. Mas na revista atualizada é como se Jó estivesse admitindo que a possibilidade, eu posso até estar errado, mas ainda assim, isso eu devo prestar contas a Deus. E por que ele diz isso? Porque os amigos dele estavam agindo como se eles fossem juízes do pecado de Jó. E o juiz não são os amigos de Jó. Os juízes do pecado das outras pessoas não somos nós. Jesus mesmo fala, né, que a gente tem que tomar esse cuidado porque essas pessoas elas já estão julgadas por conta do seu pecado. E nós, da mesma forma, a gente comentou na última aula também, né, a gente tem que tomar cuidado porque o julgamento que nós aplicamos também será aplicado contra nós. A gente precisa julgar, é claro, a gente não pode ficar inerte, ficar sem fazer nada diante das injustiças desse mundo, mas Jesus fala que a gente deve julgar pela reta justiça, né? Então, isso é uma parte muito importante. E por que Jó expressa esse sentimento, né? E essa indignação? Porque os amigos dele estavam falando, porque as pessoas que são perversas, elas sofrem, elas perdem tudo mesmo. E Jó, a gente vai ver, né, pelos discursos dele também, que ele fala, olha, as pessoas que são acusadas e que praticam de fato esses pecados que vocês estão falando, não estão sofrendo o tanto que vocês falam que elas sofrem. E a gente sabe que o mundo ele é repleto de pecado, repleto de injustiça, nem sempre aqueles que fazem o mal são punidos, justamente porque a justiça humana é falha, né? Como eu acabei de falar. Tipo, quando a gente se coloca na posição de juízes, a gente, sendo pecador, a gente vai fazer julgamentos errados, invariavelmente. E era o que os amigos de Jó também estavam fazendo. Então, que a gente possa ter mais amor, mais cuidado ao lidar com situações difíceis, ao lidar com a dor e com a dificuldade do outro também, e que a gente
busque mesmo um conhecimento de Deus para poder saber agir da forma correta nessas situações. E tem um comentário aqui na revista que eu achei bem interessante. Ele fala assim: no fundo, os amigos de Jó estavam mais preocupados em mostrar que eram melhores do que ele do que em ouvi-lo e tentar consolá-lo. E isso é um cuidado que a gente tem que ter. A gente não pode de forma alguma agir desse jeito, né? Querer aparentar, tipo, só porque eu sou cristão, eu sou melhor do que as pessoas do mundo. Só porque eu conheço a Jesus, porque eu vou na igreja, as pessoas não podem nem chegar perto de mim, não estão no nível dos meus pés, assim. A gente não pode agir com essa arrogância, né? Com essa altivez desse jeito, mas a gente tem que ser mais humilde, mais amoroso, mais disposto a ouvir o próximo, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que eu só ia falar dessa última parte que você falou, né? Que justamente por a gente ser cristão, a gente deve ter mais consciência do quão pecador a gente é para poder nos colocar assim acima dos outros. Mas é só isso que eu ia falar. Uhum, exatamente. Quando a gente entende que foi até comentado hoje, né, no culto de manhã. Quando a gente entende que a gente é tão pecador quanto todo mundo, não tem por que a gente querer não servir, não amar, não agir de forma correta com as outras pessoas. Eu vou pedir agora para Luísa. Luísa, você pode ler para a gente os versículos 6 a 12 de Jó 19? Luísa, está me ouvindo? Beleza, não tem problema. Júlia Borges, você pode ler para a gente? Posso. Jó, o que mesmo? 19? 6 a 12. Tá. Mas Deus é que foi injusto comigo e me prendeu em sua rede. Clamo socorro, mas ninguém responde. Grito em protesto, mas não há justiça. Deus fechou meu caminho para eu não passar, e cobriu de escuridão minha estrada. Despojou-me de minha honra, e removeu a coroa de minha cabeça. Destruiu-me por todos os lados e estou acabado, como se eu fosse uma árvore. Arrancou minha esperança pela raiz. Sua ira arde contra mim, ele me considera seu inimigo. Suas tropas avançam e abrem caminhos para me atacar. Acampam ao redor de minha tenda. Bom, obrigado, Júlia. Ouvindo essa fala de Jó, agora eu quero que vocês falem e sejam sinceros. Vocês acham que Jó agiu certo em acusar, em culpar Deus dessa forma? Podem falar, pessoal. Eu não sei, tipo assim, porque eu não vejo Jó, tipo, criticando, tipo, culpa de Deus, mas sim fazendo, tipo assim, não, a ira de Deus veio contra mim e porque a ira de Deus arde contra mim e ele me considera seu inimigo. Então eu não sei, tipo, eu não vejo Jó muito diretamente acusando Deus. Eu sinto que ele tá, tipo, falando, não, Deus tá bravo comigo, eu fiz algo, sabe? Tipo, aí ele tá contra mim, sabe? Então eu não sei dizer. Muito bom. Quero ouvir mais, gostei muito. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho que é difícil a gente pensar, né, falar de fora, assim, né, estando de fora da situação, assim, Jó errou ao falar essas coisas, porque eu acho que a gente, por muito menos, né, por situações bem menores, a gente fala coisas desse tipo, ou pensa, ou questiona Deus sobre as coisas, né? O que eu
eu penso também, que eu acabei de ler aqui essa frase, ele fala assim, despojou-me de minha honra e removeu a coroa de minha cabeça. Então, tipo, eu imagino muito, tipo, Jó, depois de tudo que aconteceu com ele ainda tá falando, não, tipo, Deus, meio que dando um ar de, tipo, não, Deus tem sim autoridade e ele fez isso, ele tirou a honra de mim, tirou essa coroa da minha cabeça, no sentido que, eu sinto que Jó tá, tipo, explicando que Deus pode, mas Deus tá irado com ele. Então, eu imagino, não sei, foi isso que eu fiquei pensando aqui também. Uhum. Júlio, você ia falar? Não, então, eu concordo bastante com o que a Júlia tá falando, mas só uma coisa que eu acho que tá meio que errado, que é quando ele fala que Deus foi injusto com ele. Eu não tô querendo acusar ninguém, tá? Afinal, eu também sou um pecador, eu sou pior que pó, mas, tipo, tentar falar o que é justo e o que não é justo, tipo, quem é você, tá ligado? Deus é todo poderoso, tipo, é ele que sabe todas as coisas, como você pode falar que ele é injusto? Muito Mas bom. assim, é só um comentário muito humilde, tá? Não é nada, Não, tá não é pra certo. levar do pessoal, não. Não, você tá certíssimo. Tá tranquilo. Gente, tô gostando bastante. Alguém mais quer falar alguma coisa? Josué também, fica à vontade, viu? Se quiser comentar. Não, eu tô curioso também, eu não sei responder essa pergunta. Uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Tá, então vamos lá. Vamos fazer também uma recapitulação de tudo que já aconteceu até aqui. Se a gente voltar lá em Jó 2:10, lá no comecinho do livro, a gente vai ler Jó respondendo à mulher dele, né? A mulher dele disse assim, amaldiçoa seu Deus e morre. E ele fala, você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca... e em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, nisso que ele estava falando. Então, a gente, coisas objetivas que a gente pode perceber. Jó estava certo, ele agiu corretamente quando ele reconheceu, né, que era Deus que estava controlando a situação e tanto as coisas boas quanto as coisas ruins vêm de Deus. Porém, a gente também pode concluir que Jó agiu de forma errada quando ele acusa Deus de estar irado contra ele e quando ele fala que Deus estava sendo injusto com ele. E por que eu falo isso? Em nenhum momento Deus se mostrou irado para com Jó. A fala de Jó, na verdade, de Deus sobre Jó para Satanás, fala que Jó era um homem justo, um homem puro e que não tinha ninguém igual a Jó na face da terra. Então, Deus sempre teceu elogios para com Jó. Logo, aquilo que Jó está falando aqui de Deus, que Deus foi injusto, que Deus está irado com ele, isso é uma mentira. E se ele está mentindo, ele está pecando. Então, a gente, isso eu gosto de comentar com vocês, pelo menos é algo que me marcou bastante, que ajuda a gente a entender a Bíblia. A gente nunca pode se esquecer de que a Bíblia não é um livro sobre pessoas perfeitas. A única pessoa perfeita que está na Bíblia é Deus, e pessoa encarnada é Cristo, né? Então, a Bíblia não é um livro sobre pessoas. O livro de Jó não é um livro sobre Jó, mas é um livro de Deus que age através de pessoas imperfeitas. Então, Deus, ele está agindo através da história, ele conduz a história de modo que todas as coisas mostrem o seu aspecto glorioso. E Jó, invariavelmente, como todo ser humano pecador, ele vai pecar. No final de tudo, ele se arrepende, ele entende que ele falou de Deus coisas que não eram certas e fala, não, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Agora eu experimentei quem você é de verdade e eu posso reconhecer que eu estive errado e eu preciso me aproximar mais do Senhor. Então, Jó, pelo menos assim, eu acredito, eu ouvi muito isso quando eu era criança, quando eu era jovem, que as pessoas falam, da paciência de Jó, que Jó foi muito paciente. Isso não dá para negar, de fato, ele foi muito paciente, ele foi uma pessoa reta. Se ele não tivesse o temor a Deus que ele tinha desistido antes por muito pouco, por muito menos. Mas ele foi perseverante em Deus. Porém, isso não nega o fato de que ele pecou, de que ele falou coisas sobre Deus que não eram verdade. Da mesma forma como os amigos dele também erraram. Mas o mais importante de toda essa história é ver o desfecho, é ver que ele se arrepende no final.
E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, em poucos instantes, porque a gente vai ler o versículo 25, que é a joia preciosa, assim, desse capítulo para mim. Mas a Júlia perguntou aqui, Jó não sabia disso, né, que Deus considerava ele um homem justo. De fato, né, a gente vê que Jó, ele estava vendo da perspectiva humana, ele não sabia que Deus o considerava justo. E aí vai o aspecto humano também, né, a gente comentou que o nosso julgamento, ele é parcial, e da mesma forma ali, como os amigos dele agiram com parcialidade julgando a vida de Jó, Jó agiu com parcialidade julgando a Deus, falando que Deus estava sendo injusto para com ele. Aí cai exatamente no que o Júlio falou, né? Que Jó errou ao colocar Deus no banco dos réus e dizer que ele estava sendo mal, que ele estava sendo injusto. Então, assim, eu acredito, espero, né, em Deus que eu não esteja cometendo nenhum erro teológico ao falar isso, mas a gente pode perceber que Jó, ele acerta, sim, ele é claro, né, de forma alguma dá para negar as qualidades que ele tem, mas nesse ponto ele erra, né, ao acusar Deus. E, e vamos lá, vamos aplicar os ensinamentos que a gente está tendo também aqui, né? Vamos aplicar empatia para com Jó. Gente, se coloca na posição dele, se coloca no sentimento que ele estava tendo de perder tudo, perder o contato com a família, perder a saúde, perder os filhos, perder todos os seus bens. Ele não estava tranquilo, ele não estava passando por bons momentos. E toda essa experiência que ele está tendo era uma experiência de luto e uma experiência que estava moldando o caráter dele, né? E aí isso também serve de lição para nós. As dificuldades que a gente passa, certamente elas servem para poder moldar o nosso caráter, para poder nos aproximar de Deus. E aí, então, tem algumas ações, né, que se a gente for ler os versículos, a gente vai ver que Jó fala que Deus estava fazendo com ele. Jó fala que Deus o oprimiu, no versículo 6, Deus não o ouvia, ele fala isso no versículo 7, clama a Deus por socorro, mas ninguém me responde. Ele fala que Deus fechou as possibilidades para poder livrá-lo, fechou o caminho, né? E me cobriu na escuridão da estrada. Ele acabou com a honra e o prestígio dele quando ele tira a coroa. Deus arruinou a sua vida totalmente e tirou até a esperança. Ele fala no versículo 9, no versículo 10. Destruí por todos os lados e estou acabado. Como se fosse uma árvore, arrancou minha esperança pela raiz. Então, Jó, a gente está vendo aqui nesse momento do discurso de Jó um homem desolado, um homem perdidaço. E aí, a última coisa, né, que ele fala que Deus se irou e se fez o seu inimigo. Então, agora, eu sei que a gente está gastando um bom tempo nessa parte aqui, eu acho que ela é importante também. Vocês conseguem ver que hoje em dia pessoas acusam Deus também de fazer maldades contra elas, como se Deus fosse tipo a criança que tem a lupa na mão e fica queimando as formiguinhas assim. Ele é o Deus, a criatura imensa que está ali maltratando os outros seres inferiores. Vocês veem pessoas agindo dessa forma hoje em dia? A Rafa falou que sim. Mas alguém vê? Tem muitas pessoas. Inclusive, tem gente até mesmo, esse é o que é o mais triste, né? Pessoas que estavam no meio da igreja, pessoas que ouviram falar sobre Deus, mas quando passam por uma dificuldade, a morte de alguém, ou um sofrimento muito grande, essas pessoas, por não ter uma fé muito firme, elas perdem completamente a esperança. E elas passam a acusar Deus, né? Pelo sofrimento que elas estão passando. A Rafa falou, existe muita gente falando, se Deus é Deus, ele não deixaria as pessoas sofrerem. Se Deus existe, por que aconteceu isso comigo? Esse é o discurso, né? E a gente pode aprender com o Jó a pensar de uma forma diferente. Em momentos de uma frase que eu ouvi também, né, na revista que achei bacana. Em momentos de aflição, qualquer espera parece uma eternidade. Então, o Jó teve que esperar aí um monte de amigo falando um tempão com ele, e por vezes a gente vai esperar até muito, muito mais tempo. A gente conhece histórias, né, de pessoas cristãs
Por exemplo, pais que os filhos não são cristãos, eles oram por 20, 30 anos para o filho se converter. Pensa o sofrimento de um pai por conta disso. Ou pessoas que estão enfermas e ficam 5, 10 anos na cama e a família orando, pedindo a ação de Deus. Isso é um exercício de paciência, para poder dizer o mínimo, né? E Deus, ele tá com a gente em todo esse tempo. Diante das dificuldades da vida, é muito fácil a gente chegar numa conclusão, e esse que é o negócio, né? Por conta da nossa natureza, é muito fácil a gente chegar nessa conclusão de que Deus está sendo injusto, de que as coisas estão difíceis demais e que não existe uma esperança, assim como o Jó falou, né, que a esperança dele tinha ido embora pela raiz. Mas a gente não pode pensar assim, porque, por exemplo, quando um pai vai repreender, né, vai castigar uma criança, você acha que ele está fazendo isso para o mal do filho ou é para que ele não venha a morrer? O Will até comentou esses dias atrás, né, na pregação, que quando ele era criança, o pai dele falava para poder não botar o dedo na tomada para não tomar choque. E aí ele foi lá e colocou o dedo e tomou choque. Essa cicatriz que eu tenho na mão aqui também é um testemunho de que é melhor obedecer sua mãe, assim. Que ela falou para eu poder não ir na piscina, né, na minha escola e tudo mais. Eu fiquei insistindo, ela deixou ir. Aí ela falou, não vai na piscina funda então, né, vai só na piscina rasa. Isso eu era criança ainda, tinha uns 7, 8 anos. Não vai na piscina funda, vai só na piscina rasa. Aí lá, como ela não estava por perto, não estava supervisionando, eu fui na piscina funda. E aí, voltando para casa, eu tive um pequeno acidente com a bicicleta que eu estava de carona com um amigo meu, e surgiu essa cicatriz. Então, isso daqui é uma marca de Deus na minha vida, de que é sempre melhor obedecer do que ficar com cicatrizes, né? Olha que filosófico isso. Mas, sei lá, vocês têm algum exemplo também, ou vocês conhecem alguma história de como, por vezes, a gente ouve uma repreensão, né, um conselho, e é muito melhor a gente dar, depois que a coisa ruim acontece, né, a gente percebe que era melhor mesmo ter dado ouvidos a um conselho bom. Alguém tem alguma história assim nesse sentido? Só para compartilhar também. História eu não tenho, mas tem um clássico, que a sua mãe fala do guarda-chuva. Leva o guarda-chuva pra escola. E aí eu morria de vergonha de ficar andando com guarda-chuva. Não sei porquê, olha, a gente é bobo, né? Vergonha de andar com guarda-chuva. E aí eu não levava o guarda-chuva. Aí outro dia, voltando da escola, eu tomei uma chuva, mas uma chuva. Fiquei com frio, que eu voltava a pé, né? E aí eu pensei, devia ter ouvido minha mãe colocar o guarda-chuva pelo menos na mochila. Aí eu não ia estar passando esse perrengue, né? Ia ter chegado encharcado em casa. Mas é exatamente isso, gente. E às vezes a gente precisa dar importância para esperar o tempo certo antes de emitir nossas opiniões, tanto com relação às pessoas, né, e às dificuldades que elas estão passando, quanto com relação ao próprio Deus. Às vezes a gente é muito rápido para poder falar, né? A gente tem aquele velho ditado que pode parecer até chato de ouvir falar esse ditado, mas é porque é a verdade. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente precisa ouvir mais, ter mais tempo para poder meditar, pensar nas coisas antes de falar coisas erradas, né? A Rafa falou, isso é bizarro, toda mensagem melhor a previsão do tempo que eu uso do tempo. É muito verdade. Mas vamos lá, gente. Eu vou pedir para Bia, você pode ler para a gente dos versículos 13 a 20? Peraí, qual texto? Jó 19. 13 a 20, né? Isso. Só um minutinho. Ok. 13 a 20. Pôs longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos.
Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam e, querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvem-me só com a pele dos meus dentes. Beleza, obrigado, Bia. Gente, eu vou pedir licença para vocês. Quem não é muito fã de ver fotos desse tipo, pode fechar os olhos por alguns instantes, mas eu vou mostrar para vocês fotos de um tipo de doença de pele, tá bom? Então se preparem, quem fica incomodado, eu estou só avisando para poder não assustar ninguém, tá bom? Mas vocês vão entender por que eu vou mostrar já já. Essa doença chama psoríase, tá bom? Eu não vou mostrar por muito tempo também, mas quem ficar curioso pode ver depois. Ela é uma doença de pele que muitas pessoas têm e que ela traz um incômodo muito grande. Ela é uma inflamação, assim, ela traz um impacto, né, a gente sabe, tanto no bem-estar físico, porque fica ardendo, coçando e doendo, quanto no bem-estar emocional das pessoas. E as pessoas que têm essa doença, elas buscam esconder a sua pele porque é ruinoso até. E, na verdade, dependendo da seriedade do avançado, né, o grau avançado dessa doença, pode ser que comece a sair mau cheiro das feridas. E, bom, para poder explicar bem, né, a doença de Jó, que era a lepra, é muito pior do que a psoríase. E essas imagens que vocês viram, deve sair pus também, não deve ser muito bacana, não. Essas imagens que vocês viram não são nada perto do que a lepra, né, pode causar. E isso, gente, a gente está vendo, né, fotos de registros de hoje. Agora pensa quando era lá antigamente, quando não tinha nem medicina direito, quando os recursos eram muito precários, não havia remédio. Um texto de Jó, né, não lembro qual versículo agora, mas Jó vai falar que ele pegava caco de cerâmica para poder ficar raspando as feridas, porque incomodava ele. Então, assim, pensa como estava a situação dele. Lepra seria hoje hanseníase, né? Hoje o nome seria esse. E assim, a enfermidade dele causava nojo nas pessoas, para dizer o mínimo. Assim, a gente vê nesse trecho que a Bia leu, né? Todo mundo se afastou dele. E agora, é isso que a gente vai falar nesse momento, né? Como é difícil ser abandonado por todos. Ele foi abandonado porque parecia ser uma pessoa asquerosa, então a família dele abandona, os seus servos abandonam ele, e agora lembra, né, que Jó, os filhos de Jó davam banquete sempre, Jó tinha muitas riquezas, e aí pensa, todas as pessoas que trabalharam para ele simplesmente não queriam nem saber, só estavam interessados no dinheiro dele mesmo. Quando ele ficou pobre, eles foram embora, não quiseram nem ajudar, não chegavam perto. A esposa ficava longe dele porque ele era mal cheiroso por causa da doença. Então, agora, fazendo o exercício da empatia de novo, né, colocando-se no lugar de Jó. Qual seria o tamanho do seu sofrimento? O que você acha que você estaria sentindo se você estivesse no lugar dele? Sendo abandonado pela sua própria família, rejeitado por todas as pessoas da cidade, todos os seus amigos, todos os seus conhecidos. Pense o quão difícil deve ter sido para Jó ter passado por isso. E a gente vai somando tudo, né? Todos esses sentimentos vão se construindo. E Jó parece que agora ele está no fundo do poço. A gente está lendo aqui, né? Ele acusa Deus, querendo ou não, né? Ele fala como se Deus estivesse contra ele. Então, Deus abandonou Jó. Depois, todas as pessoas da terra que podiam estar perto dele também tinham abandonado ele. Aí, o que a gente imagina que ele vai fazer? Agora já está desesperado, ou ele vai, sei lá, sair correndo pelo mundo e se jogar de algum precipício, ou sei lá o quê. Mas aí, então, a gente vai ver uma reação inesperada, um desfecho muito inesperado para esse capítulo. Carol, você pode ler para a gente os versículos 21 a 27, por favor? Lê.
Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro. Que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas em rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Muito obrigado, Carol. Então, Jó, mais uma vez, ele pede misericórdia, né, para os amigos dele que estavam agindo. Gente, eu acho que eu vou só ligar a luz, que tá ficando escuro aqui por conta da chuva, rapidinho. Acho que melhorou. Mas Jó, ele pede misericórdia, né, que os amigos dele estavam sendo injustos. Então, nos versículos 21 e 22 ele fala isso. Tenham misericórdia de mim, meus amigos. Não tinha mais nada para poder pedir, porque eles só estavam acusando ele, estavam falando coisas ruins contra Jó, acusando ele de crimes que ele não tinha cometido. E aí, uma coisa que é interessante até, né, se a gente for pensar numa metalinguagem assim, ele dá a sugestão de que as palavras dele fossem registradas em pedras e tudo mais, né? E quem sabe até mesmo foi isso que aconteceu. Alguém registrou a história de Jó justamente por conta desse pedido e hoje a gente tem ela em mãos. Pensar nisso é um pouquinho bacana, assim. Então, é uma resposta ao desejo de Jó, né? Esse pedido dele de que a história dele fosse registrada. A gente não sabe quem escreveu o livro de Jó, mas é interessante pensar isso. E aí, em meio a todo esse misto de sentimentos, Jó, ele desponta com algumas afirmações que são, sim, sem precedentes. A primeira delas, eu sei que o meu Redentor vive. Não sei se já ouviram falar uma frase famosa de Nietzsche, que ele diz que Deus está morto. Vocês já ouviram ela? Já ouviram falar nela? Tem um filme, né, com esse nome também, quer dizer, uma série de filmes. Então, tem gente que afirma que Deus está morto porque o homem matou Deus. O homem não precisa mais de Deus para poder viver. Essa é a afirmação de Nietzsche, né, se não me engano. A gente tem autonomia para poder conduzir a sociedade e viver a nossa vida conforme a gente quer. A gente tem total capacidade de escolher e decidir, segundo o pensamento desse filósofo, né? Então, a gente não precisa mais de Deus, a gente pode matar ele quando a gente quiser. É por isso que ele fala, Deus está morto. O que não é verdade de forma alguma, né? Primeiro que a gente não tem... sem Deus, a gente não tem liberdade nenhuma, porque a gente é escravo do pecado, a gente só vai escolher aquilo que é pecaminoso, e em Cristo nós somos verdadeiramente livres, né, da escravidão do pecado. E aí Jó, então ele fala, meu Redentor vive. Redentor é aquela pessoa que ia pagar a dívida de alguém. O Redentor precisava ser um parente e que tivesse bastante riqueza para poder pagar a dívida do parente e evitar que ele se tornasse escravo de alguém, né? E Jó, ele fala de um Redentor, isso muito tempo antes de Jesus existir. Como a gente comentou também na primeira aula, né? Jó é do tempo dos patriarcas, então ele está ali, sei lá, na época de Abraão, mais ou menos, por aí, né? Um pouco antes ou um pouco depois. A gente tem certeza que ele é de antes de Moisés, porque ele não cita a lei em nenhum momento e ele faz o ofício de sacerdote, né? Mas naquele tempo, de toda forma, ele estava muito distante de Jesus e temporalmente, né? Claro que ele estava muito perto de Deus e de Jesus em relacionamento, piadas à parte. Mas ele viveu muito antes de Jesus e aqui ele faz uma confissão de fé que aponta para Cristo, que aponta para o Redentor dele. E é uma coisa que é interessante também, né? A gente vai ver quando Jesus ressuscita, o anjo fala para as mulheres, lá em Lucas 24:5, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Que as Marias foram lá no túmulo procurar Jesus no domingo, né? Mas Jesus já tinha ressuscitado. Então, o nosso Redentor, Jesus, ele não morreu apenas, ele ressuscitou, ele venceu a morte.
Isso é uma alegria tremenda para a gente. A segunda afirmação de Jó é que, por fim, ele se levantará sobre a terra. Eu sei que ele se levantará sobre a terra. Então, Jesus, ele não só morreu, ele ressuscitou. E depois de ter ressuscitado, ele foi ao céu também, né? A gente tem registro de que ele esteve na terra por mais 40 dias depois de ter ressuscitado. Esteve com seus discípulos e apareceu a pelo menos 500 testemunhas aí. Então, muitas pessoas testemunharam a ressurreição de Jesus. Então, ele pode aparentemente ter sido derrotado pela morte. Mas ele não foi derrotado, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E ele se levantou sobre a terra. Ele subiu aos céus para poder sentar. Desculpa, gente. Sentar à direita do Pai. Então, Jó, por meio dessa afirmação, ele demonstra a esperança em algo que ele sabia que ia acontecer, mesmo não tendo noção de como ia acontecer. Mas ele tinha certeza, ele tinha esperança. E essa esperança que ele tinha nesse Redentor que vive e que ia se levantar sobre a terra, deu força para ele continuar. Olha que diferença do Jó no começo desse capítulo, que fala que Deus tinha arrancado a raiz de esperança dele. Olha que transformação que aconteceu, né, enquanto ele estava fazendo esse discurso. E aí, ao fim desse capítulo, né, ele fala: eu sei que verei a Deus com os meus próprios olhos. Em Mateus 5,8, né, no Sermão do Monte, a gente vai ver que os puros de coração verão a Deus. E ele tinha certeza, Jó tinha certeza que o Redentor perdoaria os pecados dele, restauraria o relacionamento dele com Deus, e ele poderia ver Deus com seus próprios olhos. E até interessante ele falar, né, em minha própria carne verei a Deus. Ele tinha certeza até mesmo que ele seria curado da sua doença e ele seria restaurado, né? E isso é até uma analogia para o que a gente espera, né? A gente vai ver Paulo afirmando depois lá em Coríntios, né? Sobre a ressurreição, sobre o corpo glorificado e tudo mais, né? A gente entende isso, que o nosso corpo que a gente tem agora, ele é imperfeito, ele é suscetível a doenças, ele é humano e afetado pelo pecado nesse sentido, né? Quando eu digo humano. Então, quando a gente ressuscitar, a gente for ao céu, a gente vai receber um novo corpo, um corpo que não é mais suscetível a doenças, um corpo, é até legal, sei lá, se eu vou ter superpoderes, assim, eu vou correr e nunca vou me cansar, eu vou correr infinitamente no corpo glorificado, coisas que dá para viajar às vezes, eu fico viajando pelo menos um pouco. Mas vai ser algo totalmente diferente do que a gente vive aqui. Em Jó, ele previu, entre aspas, né, claro, Deus colocou isso no coração dele, que isso iria acontecer. Então, olha que mensagem maravilhosa, recheada no miolinho do livro de Jó, né? E no meio de tanta dor, tanto sofrimento, ele conseguiu ir além do tempo e enxergar Cristo, enxergar a esperança maior. E, tipo, não precisa nem falar, né? A gente está sempre falando na nossa aula, como que a gente pode enxergar Jesus no Antigo Testamento. Isso aqui não precisa nem falar muita coisa, não. Jesus está claramente aqui. Ele é o nosso Redentor que vive, o Redentor que se levantou sobre a terra. E certamente, né, a gente vai ver ele em nossa carne, a gente vai ver com os nossos olhos ele lá no céu. E eu queria gastar mais um tempo, no finzinho dessa aula, comentando sobre aquilo que eu falei, né, no segundo item dessa lição, falando sobre o erro de Jó em acusar a Deus. E vejam essas afirmações que ele fez, né, que Deus não estava do lado dele, que Deus estava sendo injusto e tudo mais. Ele foi falando, fazendo esse discurso, ele estava orando, né, ele estava verdadeiramente orando, falando com Deus, quando ele falou tudo isso. E como o coração dele foi transformado. E estava comentando essa semana, né, que às vezes a gente negligencia muito, a gente não valoriza o poder que a oração tem nas nossas vidas, como ela pode transformar a gente, como ela pode acalmar o nosso coração. Jó, no começo, ele estava se sentindo totalmente desamparado, deixado de lado por Deus, sem esperança, se sentindo sem honra nenhuma, totalmente abandonado por Deus e pelas pessoas que estavam perto dele. Mas depois de colocar tudo isso para fora, de expressar esses sentimentos, ele dá um grito de esperança, dizendo que o Redentor dele vivia. Então, a oração ela tem um poder muito grande nas nossas vidas, né?
E se a Carol puder, eu dou espaço para ela agora dar meio que um testemunho com relação a isso que aconteceu essa semana. Bom, gente, então, essa semana eu tava. Não foi essa semana, acho que foi na semana retrasada. Eu tava muito estressada com várias coisas, porque tinham várias coisas do mestrado e eu tinha muita coisa para fazer. E eu tava vendo as coisas se acumulando, e aí eu tava fazendo uma coisa, sabe quando você tá fazendo uma coisa pensando em outra coisa? E aí a gente costuma fazer o nosso culto doméstico aqui em casa às quartas. E aí o Will falou para mim, vamos fazer o nosso culto e tal. Aí eu até falei, nossa, mas eu tô tão cheia de coisa para fazer, não sei o quê. Aí ele falou, não, mas vamos fazer. Aí a gente foi lá na sala e a gente ouviu algumas músicas e oramos, né? E aquilo mudou completamente a minha semana, mudou completamente o resto dos dias, assim, porque de um coração que estava cansado, de um coração que estava sobrecarregado, eu saí assim, eu saí daquele tempo de oração com o coração leve, sabe, com as energias renovadas, com a certeza de que independente do que acontecesse, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo soberano, eu dando conta ou não dando conta das minhas coisas, continuo tendo a salvação em Jesus, Ele continua cuidando da minha vida. Então, foi maravilhoso, assim. Isso me lembrou, sabe? Acho que me trouxe uma memória que eu tinha esquecido, que o poder de Deus é maravilhoso. E muitas vezes a gente vive batendo a cabeça, sabe? Não é à toa que a gente é chamado por Jesus de ovelha, porque a ovelha é muito burrinha. A gente é muito burrinho. Às vezes a gente bate a cabeça, quando o relacionamento com Deus, o relacionamento com o Senhor é algo que está tão próximo a nós, é algo que a gente tem acesso livremente por causa de Jesus. E muitas vezes a gente não usufrui desse momento, a gente vai deixando as coisas se acumularem, vai deixando o nosso coração pecaminoso se encher, né? E aí, aquele texto, né, que Jesus fala, venham a mim, porque eu sou manso e humilde, né, e o meu fardo é leve. Acho que falei dois textos diferentes, mas tudo bem. Mas é isso, sabe? O fardo de Jesus é leve. E quando a gente leva as coisas para ele, a resposta é muito clara. Então, foi uma experiência muito legal, assim, que eu queria contar para vocês também, que a oração, ela faz isso com a gente, ela muda, ela transforma, não é uma coisa longe, distante, é uma coisa que é aqui, né? A gente pode viver isso. Gente, eu vou compartilhar algo também muito semelhante com o da Carol, mas que, na real, Peraí que... Fecha aí, mãe, por favor. Peraí que minha mãe tava saindo. Na verdade, a oração acho que é a coisa mais poderosa que tem numa vida de um cristão, porque a oração, ela move o coração de Deus. Deus, ele procura pessoas que buscam ele, a oração é o modo mais explícito de a gente fazer isso, né? Buscando a face dele, buscando a presença dele. Mas, enfim, antes de ontem, eu tava, assim, extremamente ansiosa, sobrecarregada, eu tava muito triste, com um monte de coisa de matéria, eu tava, assim, extremamente cansada mesmo, sabe? Eu não tava mais suportando, eu só queria dormir pra esquecer das coisas. Só que, tipo, eu tava sentindo, tipo, um vazio, sabe? Porque eu tinha tido minha devocional e tal, só que eu não tava querendo ter um momento com Deus. Só que na palavra fala que felizes são aqueles que se refugiam no Senhor, né? Porque não serão julgados, né? Mas diversas vezes na palavra fala que a gente deve se refugiar no Senhor, o Senhor é o nosso refúgio. E isso é muito forte comigo, fala muito comigo, porque eu não sei se vocês já tiveram experiência assim, com certeza, acho que sim, mas quando vocês estão extremamente sobrecarregados, vocês, sei lá, buscam. Vocês. Desculpa, gente, minha mãe atrapalhou de novo. Vocês buscam a Deus, o seu vazio ele é preenchido. E, por exemplo, continuando, antes de ontem eu tava muito mal, aí eu tive um momento, eu busquei, eu coloquei um louvor e você fica na presença dele, sabe? Você se desconecta de tudo, deixa Deus preencher o vazio e deixa ele ser seu refúgio, sabe?
E aí, depois que eu passei, tipo, 1 hora e meia, eu fiquei buscando e nem percebi o tempo, porque você realmente pede pra Deus, Deus, eu não vou sair desse quarto enquanto eu não sentir a sua presença, enquanto o Senhor não falar ao meu coração. E Deus vai falar, porque o que Ele mais quer fazer com a gente é isso, sabe? É isso pra que Deus criou a gente, pra se relacionar. Então, eu tive esse momento e eu fui, tipo, totalmente transformada só naquele dia, sabe? No sentido que toda a carga, como a Carol disse, foi tirada sobre mim, sabe? E o vazio foi preenchido com a presença do Espírito Santo. Então, é algo muito sério e a gente tem que pôr em prática esse refúgio, né? Porque você pode ver na palavra diversos homens de Deus, mulheres, se refugiam, né, em Deus em momentos de tristeza, de felicidade. E vocês podem ver, quanto mais a gente pôr em prática esse refúgio, no sentido, tô muito triste, tô muito bravo, tô estressado, não quero ver ninguém. Vai pro seu quarto e se refugia na presença de Deus. Não precisa nem ficar orando palavras lindas, só fala, Deus, eu tô aqui, sabe? Me preenche. E Deus vai fazer isso. E isso é a coisa mais linda que tem do Evangelho, sabe? Você poder, literalmente, tirar a carga que tem de tudo da vida e deixar para Jesus carregar isso. É isso. Glória a Deus. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Muito bom a gente poder compartilhar essas experiências, né? A gente se enriquece muito. É bom para quem conta o testemunho e é bom para quem ouve também, sem dúvida. Alguém aí está com a revista do aluno em mãos? Algum adolescente? Eu não sei. Das pessoas que pegaram a revista. Ah, aquela revistinha que você deu no sábado passado, né? Isso. Eu tô com ela aqui. Você está com ela aí? Você pode ler a parte superação no final da lição 4. Beleza, na lição 4, peraí, vou achar. Superação? Em que página fica exatamente? No final da lição. Uma das últimas sessões. Tem um grifadinho assim em cima. Peraí, ó. É lição 4, certo? Uhum. Aí tem uma parte super ação. Ah, superação. É um trocadilho. Eu tinha ouvido superação, não superação. É um trocadilho. Você pode ler pra gente, por favor? Uhum. Você já viveu ou vive situações de rejeição, abandono ou isolamento? Registre seus sentimentos como Jó fez, mas não pare aí. Registre também suas convicções em relação ao seu Redentor. Ainda que os sentimentos que os sentimentos mais evidentes, eles não anulam as convicções que são garantidas pelo próprio Senhor do Universo, que é o seu Pai. Amém. Então fica aí o desafio para todos nós. Sem dúvida, todo mundo está passando por uma situação de isolamento, pelo menos. Mas existem várias outras situações também na nossa vida, né? Que a gente pode sentir rejeição das pessoas, receber críticas, receber ofensas, bullying, né? Que eu comentei no começo da aula, também tem essa questão. Abandono, a gente pode se sentir abandonado e agora está todo mundo isolado em casa. Então, quando você se sentir só, faz um exercício, né? Pensando no que a Carol e a Júlia falaram também, né, no testemunho delas, e pensando no que Jó fez. Faz esse exercício. Seja sincero para Deus, fala tudo que você está sentindo, registre, né? Talvez se você quiser escrever numa folha de papel, escreva o que você está sentindo naquele momento. Não tenha medo de ser sincero, igual o Jó foi sincero. E ele falou para Deus, sentiu que ele estava se sentindo abandonado, era como se Deus fosse o inimigo dele. Mas depois, anote também suas convicções. Anote aquilo que é a verdade, aquilo que pode te confortar. Que Deus é o seu Pai, que Ele te ama, que Ele é o seu Redentor, que Ele é o seu refúgio, que Ele tem poder para poder tirar as cargas das suas costas. Então, fica um desafio aí para todos nós, né, nessa semana, que a gente possa
se nem precisa ser num momento de dificuldade, no momento de dificuldade de preferência, né? Nunca se esquecer disso. Mas se você tira um tempinho essa semana e faça esse exercício. Escreva, pense, ore aquilo que você está sentindo e depois fale também aquilo que Deus é para você e pense em como isso pode trazer consolo na sua vida. Mas é isso então, pessoal. Espero que tenha sido uma boa aula e que Deus abençoe a vida de todos nós. Bia, você pode orar para a gente para poder encerrar? Por favor? Oi, posso. Beleza. Senhor, eu te agradeço, Pai, te agradeço por falar aos nossos corações mais uma vez, Senhor, por nós termos a oportunidade de termos uma manhã aprendendo mais de Ti, Senhor, para que nós possamos assim, ó Pai, estreitar nosso relacionamento com o Senhor. Te peço que o Senhor possa abençoar cada adolescente, possa abençoar também cada professor aqui, que o Senhor estenda a nós a Tua misericórdia, Pai, nos dê sabedoria, para que nós possamos ter sabedoria também para lidar com aqueles que sofrem, ó Pai, também para lidar com o sofrimento em nossas próprias vidas, ó Pai, para que nós reconheçamos, Senhor, o Teu verdadeiro caráter, e para que nós para que nós não possamos nos basear, ó Pai, nos nossos próprios julgamentos, que muitas vezes são errados e falhos, porque nós somos humanos, Senhor. Então eu te peço que o Senhor nos sustente. Eu te agradeço por todos os testemunhos aqui, que o Senhor possa continuar transformando as nossas vidas, ó Pai, enchendo o nosso coração de amor, de esperança, mesmo quando as coisas parecem muito difíceis, Senhor. Te agradeço pela redenção. Em nome de Jesus, abençoe o domingo de cada um que está aqui. Amém. Amém. Um minutinho.